Amado filho, amada filha de Deus, que bênção saber que você chegou até este momento sagrado, não por acaso, mas por um divino chamado que ressoa nas profundezas do seu ser. Neste santuário de comunhão, seu coração encontra abrigo. O Senhor conhece cada suspiro da sua alma, cada lágrima derramada em silêncio, cada montanha que parece intransponível diante de seus olhos cansados. Ele vê quando suas forças se esgotam e quando seus joelhos tremem diante dos desafios. Respire fundo agora e sinta a sua presença envolvendo você. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus nos assegura: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esta não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade viva neste exato momento. Mesmo que você esteja fisicamente sozinho, estamos unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pelo mesmo Senhor que transcende distâncias e circunstâncias. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus. Permita que sua voz gentil alcance os lugares mais escondidos do seu coração. O Pai Celestial não contempla suas fragilidades com decepção ou julgamento. Onde você vê fracasso, ele enxerga potencial. Onde você sente fraqueza, ele derrama força. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Pare aqui e reflita sobre isso. Você não foi criado para viver curvado sob o peso das circunstâncias, mas para erguer-se nas asas da graça divina. Como um pai amoroso que sustenta os passos vacilantes de um filho que aprende a caminhar, o Senhor está ao seu lado, pronto para amparar cada movimento, celebrar cada avanço e levantar você quando tropeçar. Respire fundo novamente. Este é um tempo consagrado para você receber a unção renovadora que desce do trono da graça. Abra seu coração como um cálice vazio, pronto para ser preenchido até transbordar. O rei Davi, conhecedor de batalhas intensas e vitórias extraordinárias, declarou em Salmos 28, versículo 7, do Senhor vem a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Que estas palavras se tornem não apenas um versículo que você conhece, mas uma verdade que você vive, uma rocha sobre a qual você permanece inabalável diante das tempestades da vida. Faça desta declaração seu estandarte hoje e sempre. Do Senhor vem a minha força. Aproxime-se agora do trono da graça, onde encontramos força para cada desafio que enfrentamos. Feche seus olhos por um momento e traga à mente aqueles obstáculos que parecem montanhas intransponíveis em seu caminho. Aquelas situações que despertam o medo em seu coração e fazem suas pernas tremerem. Faça uma pausa e, em silêncio, nomeie cada um desses desafios diante do Senhor. Ele já os conhece, mas deseja que você os entregue conscientemente, permitindo que suas mãos poderosas os carreguem. Respire fundo agora e sinta a presença de Deus envolvendo você. Antes de apresentarmos nossas petições, precisamos contemplar a magnitude de quem Ele é. Quando verdadeiramente compreendemos a grandeza de nosso Deus, nossos problemas, que parecem gigantes aos nossos olhos, revelam-se pequenos diante da sua majestade. Pai eterno, prostramo-nos maravilhados diante de sua soberania sobre toda a criação. Você é o Deus que, como diz Isaías 40, versículo 12, mediu as águas na concha da mão e com o palmo definiu os limites dos céus. Com precisão infinita, colocou cada estrela em seu lugar no firmamento e, em sua intimidade com a criação, chama cada uma pelo nome. O mesmo Deus que ordenou que galáxias surgissem do nada está aqui, tão perto que pode ouvir o bater do seu coração neste exato momento. Como declarou o profeta em Jeremias 32, versículo 17, Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Pare aqui e reflita sobre isso.
O Criador do universo conhece seu nome. Aquele que estabeleceu as leis da natureza inclina-se para ouvir seu sussurro. Não há desafio em sua vida grande demais para quem formou montanhas com uma palavra. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus. Permita que a verdade de sua grandeza reposicione os desafios que você enfrenta. Quando nos sentimos fracos, lembramos que em 2 Coríntios 12, versículo 9, você nos prometeu: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Seus desafios não são surpresas para Deus, mas oportunidades para Ele demonstrar seu poder através de sua fragilidade. Senhor, assim como o salmista declarou em Salmos 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Clamamos por sua força sobrenatural. Não pedimos apenas para superar os obstáculos, mas para sermos transformados através deles, para conhecermos mais profundamente seu caráter e sua fidelidade, enquanto caminhamos juntos por vales e montanhas. Respire fundo novamente e receba a paz que excede todo entendimento, guardando seu coração e mente no amor de Cristo Jesus. Tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Sussurre agora em seu coração: nada é difícil demais para ti, Senhor. Pare aqui e reflita sobre isso. Deixe esta verdade eterna penetrar nas camadas mais profundas de sua alma. Quando você contempla o universo infinito, cada estrela colocada com precisão divina, cada átomo sustentado por sua vontade, compreende que está diante do autor de toda existência. Pense nas maravilhas registradas nas Escrituras Sagradas, as águas do Mar Vermelho abrindo-se como muralhas líquidas, permitindo que um povo inteiro caminhasse em terra seca, os muros impenetráveis de Jericó desmoronando ao som de simples trombetas, 5 pequenos pães multiplicando-se nas mãos do Mestre para alimentar uma multidão faminta, Lázaro, após 4 dias envolto em trevas mortais, ouvindo seu nome e retornando à vida. Este mesmo Deus, Criador de milagres impossíveis, inclina-se agora para ouvir sua voz. Nem um suspiro de sua alma passa despercebido por ele. Em Isaías, capítulo 40, versículos 28 e 29, o Senhor revela: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Repita estas palavras de vida: Ele dá força ao cansado. Ele multiplica minhas forças quando não tenho mais vigor. Respire fundo agora e sinta sua presença envolvendo-o como um manto. Sua fragilidade encontra abrigo na força eterna. Sua limitação humana descansa na ilimitada capacidade divina. Agradeça a Deus por sua grandeza insondável, por seu poder que mantém as galáxias em movimento e, ao mesmo tempo, conhece o número exato de fios de cabelo em sua cabeça. Agradeça porque o arquiteto do universo escolheu usar toda a sua majestade a seu favor. O Rei dos Reis não observa seus desafios de longe. Ele caminha ao seu lado, sustentando com sua destra fiel. Suas batalhas não são enfrentadas com sua força limitada, mas com o poder daquele que venceu a morte. Adoramos a Ti, ó Deus, porque Tu és infinitamente digno. Antes de depositarmos nossas necessidades diante de Teu trono, queremos saturar este momento sagrado com adoração pura. Não porque precisamos persuadi-lo a nos socorrer, mas porque reconhecer Tua majestade coloca nossas montanhas em perspectiva, transformando-as em pequenos montes diante de Tua grandeza. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus. Permita que Sua presença o envolva completamente, lembrando que o Deus que criou tudo do nada pode certamente criar um caminho onde não existe caminho para você. Tu és o leão majestoso da tribo de Judá, rugindo com poder sobre toda a criação, e simultaneamente o Cordeiro Imaculado que se entregou em sacrifício perfeito. Senhor, antes que Tuas mãos esculpissem as montanhas ou que Teu sopro desse forma aos oceanos, Tu já eras Deus. De eternidade a eternidade, Tua soberania permanece inalterada. Pare aqui e reflita sobre isso.
Cada átomo do universo se move sob teu comando perfeito. Sinta agora a presença deste Deus que transcende o tempo. O mesmo que dividiu as águas do Mar Vermelho, criando um caminho onde não havia esperança, caminha hoje ao seu lado em cada desafio. Respire fundo agora e sinta a proximidade do mesmo Deus que fechou a boca dos leões famintos ao redor de Daniel, preservando sua vida. Este Deus ouve seu clamor mais profundo, mesmo quando suas palavras falham. Como está escrito em Salmos 98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Esta não é uma promessa vaga para um futuro incerto. É uma realidade estabelecida no trono eterno de Deus. A vitória já foi conquistada em seu nome. Quando Jesus pronunciou, está consumado, na cruz do Calvário, seu sangue selou o decreto divino sobre cada batalha que você enfrenta hoje. Cada obstáculo, cada doença, cada relacionamento quebrado, cada porta fechada já foi contemplado na vitória do Gólgota. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração sobre esta verdade. Visualize agora seus problemas como montanhas imponentes diante de você. Veja suas dificuldades financeiras, seus desafios de saúde, seus conflitos familiares como picos elevados que parecem intransponíveis. Agora, ouça atentamente o que proclama o Senhor em Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Diante do Deus Todo-Poderoso, suas montanhas não apenas diminuem, elas se transformam em planícies sobre as quais você caminhará em vitória. Este é o Deus que deteve o sol para Josué, estendendo o dia para que seu servo completasse a conquista. Este mesmo Deus pode interromper qualquer processo destrutivo em sua vida, suspendendo as leis naturais, se necessário for, para cumprir seu propósito em você. Respire fundo novamente e declare em seu espírito: o Deus de milagres está operando agora mesmo em minha situação. O Criador do universo está atento ao meu menor suspiro. O Rei dos Reis estabeleceu seu trono em meu favor. Não há desafio grande demais para aquele que segura as estrelas em suas mãos e ao mesmo tempo conta os fios de cabelo em minha cabeça. Seus problemas não são o fim da história, são apenas o cenário onde o poder transformador de Deus será revelado para a sua glória e para o seu bem. Se você está sentindo a presença de Deus neste momento, deixe seu like para fortalecer nossa corrente de fé. Inscreva-se no canal para receber mais orações especiais que vão abençoar seu dia. Diante do trono da graça, nenhum obstáculo permanece intransponível. Venha agora, em silêncio, e pronuncie o nome que ressoa pela eternidade. Jesus. Respire fundo e repita: Jesus. Permita que este nome sublime preencha os espaços vazios de sua alma, pois está escrito em Filipenses capítulo 2. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Pai eterno, neste momento sagrado, reconhecemos nossa insuficiência. Não viemos pedir apenas força, mas primeiro confessar nossa arrogância em acreditar que poderíamos caminhar sem Ti. Quantas vezes tentamos enfrentar as tempestades da vida com nossos frágeis recursos? Quantas vezes ignoramos Tua mão estendida para nos socorrer? Faça um momento de silêncio para examinar seu coração. Perdoa-nos, Senhor, pelo orgulho que nos impede de confessar nossa fraqueza. Em nossa sociedade que celebra a autossuficiência, esquecemos a verdade fundamental que Tiago nos ensina. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Hoje, curvamos nossa alma diante de Ti, reconhecendo que sem Tua presença, nossos esforços são vazios. Respire fundo agora e sinta o alívio da humildade verdadeira. Pai, confessamos a ansiedade que tantas vezes nos domina. Em vez de trazer nossos fardos a Ti, carregamos pesos que nunca fomos designados a suportar. Tua palavra nos diz em Filipenses capítulo 4,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perdoa-nos pelos momentos em que escolhemos as preocupações terrenas em vez da confiança celestial. Perdoa-nos pelas noites de insônia quando poderíamos ter repousado no conhecimento de que tu velas por nós, como diz o Salmo 121, não dormitará nem dormirá aquele que te guarda. Pare aqui e reflita sobre as áreas de sua vida onde a ansiedade substituiu a confiança. Em ti, Senhor, não buscamos apenas força para vencer, mas sabedoria para reconhecer que a verdadeira vitória está em render-nos completamente à tua vontade. Como proclama Isaías, capítulo 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Respire fundo uma vez mais, sinta o peso sendo removido de seus ombros, no nome poderoso de Jesus, que dissolve todo medo e restaura toda esperança. Entregamos nosso ser inteiro. Não há desafio grande demais para aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo. Amém. Pai Celestial, em Tua presença sagrada reconhecemos as muitas vezes em que nossa fé vacilou diante dos ventos da adversidade. Quando as sombras se alongam em nosso caminho, como facilmente questionamos Tua bondade infinita. Nas noites de incerteza, duvidamos do amor que nunca cessou de nos envolver. Perdoa-nos, Senhor, pela miopia espiritual que nos impede de enxergar Tua mão operando em cada circunstância. Quando os desafios se erguem como montanhas, esquecemos que Tu és o Deus que move montanhas. Quando as tempestades rugem ao nosso redor, esquecemos que Tu és aquele que acalma as águas com uma só palavra. Faça um momento de silêncio agora. Abra seu coração e confesse a Deus aquelas áreas específicas onde você tem confiado apenas em suas próprias forças. Identifique os lugares secretos onde a dúvida tem corroído sua confiança na bondade divina. Respire profundamente e receba esta verdade eterna. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estas palavras de 1 João, capítulo 1, versículo 9, não são apenas uma promessa, são a realidade do amor restaurador de Deus operando agora em sua vida. Sinta o peso sendo removido de seus ombros. Perceba como a luz da graça divina dissolve as sombras da culpa. O Senhor não apenas perdoa, mas purifica completamente, lavando cada mancha, restaurando cada parte quebrada. O caminho para recebermos sua força sobrenatural está novamente aberto diante de nós. Amado Deus, confessamos que frequentemente carregamos fardos que Tu nunca nos pediste para suportar. As expectativas irreais, as autocríticas severas, os padrões impossíveis, tudo isso nos tem curvado sob um jugo que não vem de Ti. Perdoa-nos por sermos mais rigorosos conosco do que Tu, em Tua infinita misericórdia, jamais serias. Ajuda-nos a receber Teu perdão, não como um conceito distante, mas como uma realidade transformadora que penetra cada fibra do nosso ser. Permita-nos descansar na verdade libertadora que nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Faça uma pausa aqui e permita que esta verdade penetre profundamente em seu espírito. Senhor, Tu nos convidas a uma nova jornada através das palavras de Isaías. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Concede-nos a graça de deixar o passado verdadeiramente no passado, que possamos liberar os erros, as feridas e as decepções que temos carregado por tanto tempo. Abre nossos olhos espirituais para percebermos o novo que já está brotando em nossa vida, os caminhos inesperados, as oportunidades não vistas, as manifestações sutis de Tua presença renovadora. Respire profundamente mais uma vez, sinta a força divina fluindo para cada parte do seu ser.
Você está sendo renovado, restaurado e fortalecido pela graça que nunca falha. Senhor Deus, neste momento sagrado reconhecemos diante de Ti nossa condição humana e limitada. Nas profundezas do nosso ser, sabemos que não temos o poder de controlar o que está por vir, nem de direcionar cada circunstância de nossas vidas. Como nos ensina Tua palavra em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pai Celestial, confessamos humildemente as inúmeras vezes em que tentamos usurpar teu lugar divino, agindo como se fôssemos senhores do nosso destino. Perdoa-nos por essa arrogância sutil que nos faz acreditar que podemos navegar pela vida usando apenas nossa limitada sabedoria. Quantas vezes nos desviamos porque confiamos em nossos próprios planos em vez de buscar a tua direção? Respire fundo agora e sinta a presença do Espírito Santo revelando áreas onde você tem confiado em suas próprias forças. Senhor, confessamos também nossa tendência de olhar para o lado e comparar nossa jornada espiritual, nossas conquistas e até mesmo nossas provações com as dos outros. Isso tem alimentado em nós inveja, ressentimento e orgulho. Como Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, cada um examine a sua própria obra e então terá motivo de satisfação em si mesmo e não em comparação com outros. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos apenas em Ti, não nas aparências externas ou nos sucessos momentâneos que vemos nos outros. Deus de amor, neste momento entregamos a Ti todo o ressentimento que temos guardado em nossos corações como um tesouro amargo. Entendemos agora que o perdão não concedido se transforma em veneno para nossa própria alma. O fardo do rancor desgasta nossa força e nos impede de caminhar livremente em direção ao futuro que Tu preparaste para nós. Pare agora e reflita sobre as pessoas que você precisa perdoar. Traga cada nome, cada rosto à sua mente. Em silêncio, apresente esses nomes a Deus e declare seu perdão. Pai compassivo, além desses ressentimentos, trazemos diante de Ti outros fardos que temos carregado, medos que nos paralisam, feridas emocionais que não cicatrizaram, padrões negativos de pensamento que nos aprisionam. Como diz Tua palavra em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração. Deus eterno, agora que confessamos nossas falhas, que entregamos nossos fardos e que abrimos nosso coração para Teu perdão restaurador, vimos especificamente pedir força. Não uma força temporária ou superficial, mas aquela força interior que vem apenas de Ti, que nos sustenta nos momentos mais desafiadores da vida e nos permite caminhar em fidelidade. Pai Celestial, suplico nesse instante por uma força que transcende toda a compreensão humana, não uma força comum, que se esgota nas primeiras adversidades, mas aquela força divina que emana do Teu trono de graça, que sustenta quando tudo ao redor parece desmoronar. Como Teu servo Paulo nos ensinou em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta não é uma promessa vazia, mas uma verdade eterna que ressoa através dos séculos para nos alcançar hoje. Reconheço humildemente que não é pela minha capacidade que enfrento os desafios, mas pela Tua capacitação sobrenatural que opera em mim. Respire fundo agora e sinta a presença fortalecedora de Deus preenchendo cada fibra do seu ser. Pai, estou diante de circunstâncias que excedem minhas próprias forças, momentos em que meu coração hesita e meus ombros parecem incapazes de suportar o peso. É nestas horas que faço minhas
as palavras do salmista no Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Tu és meu escudo impenetrável contra os dardos inflamados do inimigo, contra as vozes que tentam semear desânimo em meu espírito, contra os pensamentos persistentes de derrota que procuram morada em minha mente. Tua proteção me envolve como um manto de amor infalível. Imploro agora que tua força divina se manifeste poderosamente em cada área de minha fragilidade. Onde há exaustão emocional, restaura não apenas a energia, mas a plenitude da alegria e a paz que excede todo o entendimento. Onde o cansaço espiritual tem diminuído, o ardor da minha fé sopra novamente sobre as brasas, reacendendo a chama sagrada do primeiro amor. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração sobre as áreas onde Ele deseja fortalecer você hoje. Como declarou o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta promessa é para mim hoje, não apenas para superar, mas para transcender cada obstáculo com uma dignidade sobrenatural que só pode vir do alto. Pare aqui e reflita sobre os desafios específicos onde você precisa da força divina. Deus Todo-Poderoso, enquanto caminho pelo vale das sombras dos meus desafios presentes, fortaleça meus joelhos vacilantes e erga minhas mãos cansadas, que eu possa, pela tua graça infinita, não apenas sobreviver às tempestades, mas dançar na chuva, sabendo que tu transformas cada provação em testemunho de tua fidelidade e poder. Em nome daquele que venceu o mundo e nos convida a participar de sua vitória, Jesus Cristo. Amém. Pare um momento e identifique em quais áreas específicas você mais precisa da força de Deus hoje. Apresente essas áreas a Ele com confiança, sabendo que Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Peça força não apenas para suportar, mas para prosperar em meio aos desafios. Lembre-se, a força de Deus não apenas nos ajuda a sobreviver, ela nos capacita a vencer, a superar, a conquistar. Pai amado, às vezes parece que as tempestades da vida não têm fim. Uma onda mal termina e outra já se forma no horizonte. É nesses momentos que precisamos lembrar da promessa em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que palavras poderosas! Não temas, eu sou contigo. Tu não apenas nos dás força, mas estás conosco na batalha. Eu te fortaleço e te ajudo. Tua mão está estendida para nos levantar quando caímos, para nos apoiar quando fraquejamos. Senhor, peço força para aquele que está passando por uma crise financeira neste momento. Quando as contas se acumulam e os recursos parecem escassos, lembra-nos de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Dá sabedoria para administrar o pouco, criatividade para gerar novas possibilidades e fé para esperar tua provisão. Para aquele que enfrenta uma batalha pela saúde, seja física ou mental, trago a promessa de Jeremias capítulo 30, versículo 17. Pois restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Dá força para seguir o tratamento necessário, paciência durante o processo de recuperação e esperança de dias melhores. Para quem está em meio a conflitos familiares ou rompimentos dolorosos, lembro da promessa em Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Dá força para buscar a reconciliação quando possível, sabedoria para estabelecer limites saudáveis quando necessário e graça para perdoar mesmo quando não há reconciliação. Respire fundo agora e coloque o nome das pessoas que estão passando por dificuldades em seu coração. Venha agora e interceda por aqueles que estão à sua volta, estendendo suas mãos em espírito,
como se estivesse tocando cada pessoa que carrega em seu coração. Deixe que a mesma força divina que está sendo derramada sobre você flua através de suas orações para alcançar aqueles que você ama. Declare a força restauradora de Deus sobre eles, permitindo que seu coração seja um canal da graça celestial. Pai Celestial, neste momento, venho reconhecendo minha necessidade de tua força sobrenatural para enfrentar as decisões complexas que se apresentam diante de mim. Quando me encontro nas encruzilhadas da vida, incerto sobre qual direção seguir, recordo-me de tua promessa eterna em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Concede-me não apenas a força para decidir, mas a sabedoria celestial para discernir o caminho que me aproxima de teus propósitos eternos. Respire fundo agora e sinta a presença de Deus iluminando o seu entendimento. Senhor, elevo a Ti todos que enfrentam desafios profissionais ou acadêmicos que parecem intransponíveis. Trago à memória as palavras consoladoras de Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Derrama, Senhor, uma medida extraordinária de força para perseverar quando a desistência sussurra como alternativa sedutora. Concede clareza de pensamento para transcender obstáculos e determinação inabalável para alcançar os propósitos que Tu mesmo plantaste nas profundezas de nossos corações. Para aqueles cujos corações estão dilacerados pelo luto, que experimentam o vazio da ausência de alguém amado, recordo a promessa compassiva em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pai de toda consolação, infunde força para atravessar os dias de ausência, coragem para continuar tecendo a tapeçaria da vida e a certeza inabalável de que a dor, mesmo que profunda como o oceano, não é eterna, mas encontra seu limite no horizonte do Teu consolo divino. Faça um momento de silêncio para ouvir a voz consoladora de Deus em seu coração. Aos que se encontram aprisionados em ciclos de vícios ou comportamentos autodestrutivos, sentindo-se presos entre quedas e recomeços, lembro a promessa transformadora em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Concede, Senhor, uma força sobrenatural para romper as cadeias invisíveis da dependência, determinação para buscar ajuda quando o fardo se tornar pesado demais, e fé viva para crer no milagre da transformação completa que só Tu podes realizar. Pare aqui e reflita sobre qual destas situações mais ressoa com sua realidade atual. Com sinceridade e específica intenção, peça a Deus a força especial que necessita para este desafio particular. Imagine-se recebendo esta força como um rio de energia divina, fluindo do trono da graça, penetrando cada fibra do seu ser, fortalecendo não apenas seu corpo, mas sua mente, emoções e espírito. Respire profundamente mais uma vez e receba esta força renovadora como um presente do próprio coração de Deus para você neste exato momento. Amado Pai Celestial, neste momento sagrado, antes mesmo de expor as dores que carrego, quero erguer minha voz em gratidão antecipada. Agradeço pela força que já está fluindo em minha direção, pelo auxílio divino que, mesmo invisível aos meus olhos terrenos, já foi despachado dos céus e está a caminho do meu ser. Deus de toda esperança e consolação, reconheço que existem estações em nossa jornada espiritual, onde o desânimo paira como nuvem densa, onde a depressão tenta aprisionar nossa alma e onde até mesmo nossa fé mais preciosa parece fragilizada por dúvidas persistentes. Nessas travessias áridas do espírito, somos convidados a mergulhar mais profundamente na verdade eterna de Tua palavra. Como nos assegura Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que metáfora sublime nos oferece, Senhor. A majestosa águia não teme a tempestade,
Ao contrário, utiliza as próprias correntes adversas para elevar-se a altitudes onde nenhuma outra criatura alcança. Ensina-me, Pai, a transformar meus ventos contrários, minhas dificuldades, rejeições e aparentes derrotas em impulso para ascender à tua presença. Respire fundo agora e sinta essa imagem da águia dentro de você, elevando-se acima das circunstâncias. Senhor, quando a escuridão da melancolia ou da tristeza profunda tenta envolver minha alma, conduze-me à verdade imortal de Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu não eliminas todos os vales de nossa peregrinação terrena, mas nos ofereces algo infinitamente mais precioso. Tua presença constante em cada passo dessa travessia. Quando minha fé vacila e as dúvidas assediam meu coração, permite-me a honestidade daquele pai no Evangelho, que clamou: creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Como registrado em Marcos capítulo 9, versículo 24, teu coração paternal compreende nossas lutas interiores mais secretas e ainda assim não nos rejeitas por causa delas. Faça um momento de silêncio agora para honestamente reconhecer diante de Deus se você está atravessando um período de desânimo ou crise espiritual. Recorde-se, amado filho, amada filha, os gigantes espirituais da Escritura, Davi, Elias, Jó, Paulo, todos enfrentaram momentos de profundo questionamento e fraqueza. Não é a ausência de luta que define nossa maturidade espiritual, mas como permitimos que essas lutas nos aproximem do coração do Pai, tornando-nos mais dependentes de sua graça e mais compassivos com os que sofrem ao nosso redor. Pai Celestial, faz com que cada desafio não apenas me fortaleça, mas me suavize. Não apenas me eleve, mas me aprofunde na comunhão contigo. Que eu saia deste vale não apenas como vencedor, mas como um vaso mais moldado pelas mãos do oleiro divino. Nas horas mais escuras da cruz, nosso Salvador experimentou o que muitos de nós sentimos em nossos vales mais profundos. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Este grito ressoa em nossos próprios momentos de desespero. Mas lembre-se, querido irmão, querida irmã, mesmo no abandono aparente, Deus está operando sua maior redenção. Neste momento, eleve seu coração ao Pai. Peça a Ele que restaure não apenas um pouco de alegria, mas que faça transbordar em você aquela alegria inexplicável que permanece mesmo em meio às lágrimas. Como Davi, que enfrentou traição, perda e seu próprio pecado, ore com sinceridade. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmos 51, versículo 12. Respire fundo agora e sinta o Espírito Santo preenchendo cada vazio em seu ser. Onde há deserto em sua alma, permita que Ele faça brotar fontes de água viva. Onde há desolação, que Ele plante jardins de esperança. Pai Celestial, agora me coloco diante de Ti como intercessor. Cada membro de minha família enfrenta suas próprias batalhas interiores, suas próprias montanhas que parecem intransponíveis. Derrama sobre eles a mesma força que estás concedendo a mim neste momento sagrado. Para meus filhos, netos, sobrinhos e jovens sob meus cuidados, clamo pela força revelada em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Concede-lhe, Senhor, não apenas força física, mas fortaleza espiritual para resistirem às pressões que tentam moldá-los à imagem deste mundo. Dá-lhes sabedoria divina para escolhas que honrem teu nome, e coragem inabalável para se destacarem por suas convicções, mesmo quando isso significa nadar contra poderosas correntes culturais. Faça um momento de silêncio para ouvir o que Deus quer lhe revelar sobre os jovens em sua vida. Para meu cônjuge, ou para aqueles que anseiam por um relacionamento abençoado, peço a força descrita em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Melhor é serem dois do que um.
Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Senhor, que nossos relacionamentos sejam tecidos com Tua presença, como o terceiro cordão que nos une em amor verdadeiro. Que nossas uniões reflitam o mistério sagrado de Cristo e sua Igreja. Para meus pais idosos e para os anciãos em minha família, invoco a promessa eterna de Isaías capítulo 46, versículo 4, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverdes cabelos brancos, eu vos carregarei, eu vos fiz e vos trarei. Sim, eu vos carregarei e vos salvarei. Concede-lhes, Pai, dignidade serena em seus anos avançados. Que sua sabedoria seja um tesouro compartilhado com as gerações mais jovens. Derrama sobre eles a paz profunda de saber que tu os sustentas até o último suspiro. E além, pare aqui e reflita sobre o legado espiritual que seus pais ou anciãos têm deixado em sua vida. Feche seus olhos por um momento. Respire profundamente. Permita que seu coração se abra como um jardim ao alvorecer, pronto para receber o orvalho da presença divina. Agora, em silêncio, traga à sua mente cada membro de sua família que enfrenta desafios e necessita de força especial neste momento. Pronuncie seus nomes em seu coração, um por um. Imagine-os sendo envolvidos pelo manto sagrado da fortaleza divina, como águas cristalinas que fluem através do ser mais profundo deles, restaurando cada célula, cada pensamento, cada emoção. Pai Celestial, neste santuário de comunhão, elevamos aqueles que amamos ao Teu trono de graça. Para aqueles em nossa família que ainda não experimentaram o abraço do Teu amor, pedimos não apenas força para as suas jornadas terrenas, mas uma revelação transformadora da Tua presença. Que através de nossas vidas eles possam vislumbrar o reflexo do Teu caráter, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Respire fundo novamente e sinta a compaixão de Cristo expandindo seu coração. Deus de infinita misericórdia, agora intercedemos pelos círculos que nos cercam, amigos, colegas, vizinhos e conhecidos, cada um carregando suas cruzes invisíveis. Tu conheces as lágrimas derramadas em quartos silenciosos, os suspiros profundos em momentos de solidão, as orações sussurradas em desespero. Vês além das máscaras de força que muitos usam, enquanto por dentro seus espíritos se fragmentam como vasos de barro. Para estes corações quebrantados, proclamamos a verdade eterna de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que esta promessa seja âncora em tempestades, farol na escuridão, bálsamo nas feridas. Pai, erguemos também diante de Ti aqueles que carregam o manto da liderança na nossa comunidade, nas nossas igrejas, nos nossos locais de trabalho, na nossa nação. Que eles sejam revestidos da natureza descrita em Isaías capítulo 32, versículo 2. Cada um será como esconderijo contra o vento, como refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Derrama sobre eles sabedoria que transcende o entendimento humano, coragem que não se curva diante de pressões e humildade que reconhece a origem divina de toda autoridade. Faça um momento de silêncio para contemplar aqueles com quem você tem relacionamentos difíceis. E agora, com o coração purificado pelo Teu amor, trazemos diante de Ti aqueles que nos feriram, aqueles com quem temos conflitos não resolvidos. Permita que Tua graça nos capacite a ver além das ofensas, enxergando almas que, como nós, lutam com suas próprias fragilidades. Ensina-nos a arte divina do perdão que liberta não apenas o perdoado, mas principalmente quem perdoa. Amado Senhor, no coração de Tua santa palavra, Jesus nos instrui com amor e sabedoria. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 44. Esta é talvez uma das maiores provas de nossa fé, amar aqueles que nos ferem.
Concede-me, Pai Celestial, não apenas a compreensão intelectual deste mandamento, mas a transformação profunda do coração que me permite verdadeiramente perdoar como fui perdoado por Ti. Respire profundamente agora, permitindo que o Espírito Santo amacie as áreas endurecidas do seu coração. Pense naqueles que lhe causaram dor, que o perseguiram, que falaram contra você. Em silêncio mencione seus nomes diante do trono da graça. Pai, enquanto estes nomes surgem em nosso espírito, visualizamos Tua mão poderosa e compassiva pousando sobre cada uma destas pessoas. Tua mão que cura, restaura, fortalece e transforma. Derrama sobre eles não apenas o que desejamos, mas o que Tu sabes que precisam. Coragem para mudar, esperança em meio ao desespero, luz em suas trevas interiores. Elevo também meu clamor pelos que sofrem por Teu nome, em lugares onde professar a fé custa a própria vida. Lembra-te de Tua promessa em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Faça uma pausa agora e permita que seu coração se conecte com irmãos e irmãs que neste exato momento arriscam tudo para seguir a Cristo. Deus de infinita compaixão, trago diante de Ti aqueles que carregam os fardos mais pesados da humanidade, os que definham em leitos de dor sem esperança de cura terrena, os deslocados por guerras e catástrofes que perderam não apenas seus bens, mas sua identidade e dignidade. Lembra os refugiados em campos superlotados, crianças órfãs pela violência, vítimas do tráfico humano tratadas como mercadoria, famílias devastadas pela fome extrema. Para estes, no limite da resistência humana, recordo Tua promessa em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Teu poder, Senhor, se manifeste extraordinariamente, onde a fragilidade humana parece ter a última palavra. Intercedo especialmente pelos órfãos, viúvas e todos os vulneráveis em nossa sociedade. Tua palavra nos ensina, em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Suscita, Senhor, instrumentos de Tua paz e compaixão para apoiar-los concretamente. Pare e reflita: que pessoa vulnerável Deus está colocando em seu caminho para que você seja manifestação de sua força. Em Teu nome compassivo, oramos. Amém. Pai Celestial, neste momento trago diante de Ti aqueles que estão presos em cadeias invisíveis de dependência. Vejo-os lutando contra vícios que consomem suas almas, as drogas que prometem alívio, mas trazem escravidão, o álcool que anestesia a dor momentaneamente, mas aprofunda feridas, a pornografia que distorce o sagrado dom da intimidade, os jogos que oferecem a ilusão de controle enquanto roubam vidas inteiras. Para estes filhos e filhas Teus que lutam, invoco a promessa de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar, lá até ao dia de Cristo Jesus. Esta não é apenas uma esperança vaga, mas uma certeza divina que Tua obra de libertação será completa. O que começaste, Senhor, Tu terminarás. Respire fundo agora e sinta a presença de Deus envolvendo aqueles que precisam de libertação. Deus de compaixão, intercedo pelas causas que fazem meu coração sangrar, pelos marginalizados, pelos esquecidos nas periferias de nossas cidades, pelos idosos abandonados, pelas crianças vulneráveis, pelos refugiados buscando um lugar para chamar de lar. Em Teu coração eles não são estatísticas, mas filhos amados. Onde a sociedade vê problemas, Tu vês pessoas. Concede-lhes não apenas sobrevivência, mas dignidade e restauração completa. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar sobre aqueles que estão no seu coração. Senhor,
Elevo também os que estão encarcerados, tanto nas prisões construídas por mãos humanas, quanto nas prisões invisíveis do medo, da culpa, da vergonha e do desespero. Tua palavra, em Isaías capítulo 61, versículo 1, reverbera com poder. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Que este anúncio profético se cumpra hoje, que as algemas caiam, que as portas se abram, que a verdadeira liberdade que só pode vir de ti se manifeste em vidas transformadas. Pai de infinita bondade, em meio às lutas, escolho agora elevar minha voz em gratidão. Mesmo quando o caminho é árduo, há tesouros escondidos de graça. Como nos lembra 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não agradeço pelo sofrimento, mas pela tua presença no sofrimento. Não agradeço pela tempestade, mas por ser meu abrigo na tempestade. Pare aqui e reflita sobre as bênçãos escondidas em seus desafios. Obrigado porque, mesmo quando teus caminhos são incompreensíveis para mim, teu coração permanece confiável. Tua promessa, em Romanos capítulo 8, versículo 28, ressoa em meu espírito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada montanha que escalei, cada vale profundo que atravessei, cada deserto árido, tudo isso tem sido parte do teu desenho maior para minha vida. Nada é desperdiçado em tuas mãos. Agradeço porque jamais permitiste que eu enfrentasse mais do que poderia suportar com tua força, sustentando-me. Tua graça tem sido e sempre será suficiente. Pai Celestial, tua palavra é um farol que ilumina nossos passos nos momentos mais sombrios. Como nos prometeste em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esta promessa, Senhor, é como um abraço que acalma nossa alma quando as tempestades parecem insuportáveis. Respire fundo agora e sinta a fidelidade divina envolvendo seu ser. Meu coração transborda de gratidão, porque tuas promessas jamais falham. Tua palavra é eterna, imutável, como declarou Josué capítulo 23, versículo 14. Nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor vosso Deus vos disse. Todas se cumpriram para vós, nenhuma delas falhou. Que maravilhoso é saber que servimos um Deus que cumpre tudo o que promete. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus e recordar as batalhas que você já venceu com sua ajuda. Agradeço, Senhor, porque nas horas em que minhas forças se esgotaram, tu foste meu sustento. Quando meus joelhos fraquejaram, tua mão poderosa me ergueu. Como diz belamente em Isaías capítulo 40, versículo 29, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Esta é a tua natureza, Pai, restaurar, fortalecer e capacitar. Olho para trás e contemplo os vales profundos que atravessei, os desertos áridos que cruzei e as montanhas íngremes que escalei. Nada disso seria possível sem tua força divina operando em minha fraqueza. Como nos ensina Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pare aqui e reflita sobre isso. Onde você tem visto a força de Deus manifestada em suas fraquezas? Diante dos desafios que ainda virão, renovo minha confiança em ti. Não caminho por minhas próprias forças, mas apoiado em tua promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este não é um poder que me pertence, mas um poder que flui de ti para mim, como água viva que restaura e revitaliza.
Respire profundamente mais uma vez e receba esta verdade em seu espírito. Senhor, que eu nunca esqueça que a mesma força que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim. Que diante de cada obstáculo eu me lembre que não estou sozinho e que tua força é mais que suficiente. Como prometeste em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Em teu nome poderoso, amém. Se esta oração tocou seu coração e trouxe paz para sua alma, deixe um like carinhoso, para que eu saiba que Deus usou este momento em sua vida. Se inscreva no nosso canal para receber mais momentos especiais de oração que vão fortalecer sua fé. E me conta nos comentários como você se sente após este tempo com Deus. Que oração você gostaria que fizéssemos juntos? Estou aqui para orar com você. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre sua vida e sua família.